Uma mulher pode perder o interesse em muitos homens em questão de minutos, mas quando encontra um homem sigma, tudo muda, porque existe algo nele que ela não consegue controlar. Algo silencioso, calmo, difícil de ler. E isso desperta a curiosidade dela. A maioria dos homens reage rápido demais, corre atrás de atenção, busca validação, tenta impressionar o tempo todo. Mas o sigma não funciona assim. E é justamente por isso que muitas mulheres começam a testá-lo em segredo. Às vezes ficam mais frias, outras vezes desaparecem por horas, te contradizem, cancelam planos, tentam provocar uma reação emocional para descobrir o quão forte você realmente é. E embora pareçam pequenos detalhes, cada uma dessas ações tem um propósito oculto. Descobrir se você é um homem emocionalmente estável ou apenas mais um homem que perde o controle quando sente pressão. Porque as mulheres não testam homens que consideram fracos. Esses, elas simplesmente descartam. Os verdadeiros testes aparecem quando uma mulher sente curiosidade por um homem que ainda não conseguiu decifrar. E neste vídeo, veremos as 7 formas pelas quais as mulheres testam secretamente os homens sigma. E por que a maioria dos homens falha sem perceber. Então, antes de começarmos, escreva nos comentários: não reajo, observo. Porque o primeiro teste é um dos mais silenciosos, mas também um dos mais perigosos. Número 1. O teste do distanciamento. Tudo parece estar indo bem, até que de repente ela muda. Começa a responder de forma mais fria. Demora mais para responder, parece mais ocupada, pode até cancelar um plano sem dar muitas explicações. E é aqui que a maioria dos homens falha, porque interpretam o silêncio como rejeição. Então reagem com ansiedade, começam a correr atrás, perguntam o que está acontecendo, buscam atenção desesperadamente e, sem perceber, perdem o controle emocional. Mas o interessante é que muitas vezes uma mulher não faz isso porque perdeu o interesse. Ela faz isso porque quer observar algo, quer ver o que acontece quando deixa de te dar validação. Quer descobrir se sua tranquilidade depende dela ou se você realmente tem uma vida própria. Porque uma mulher sabe que um homem emocionalmente dependente se quebra rapidamente quando sente distância. E é aí que o sigma se diferencia. O homem sigma não corre atrás, não implora, não se desespera. Ele simplesmente observa a mudança e mantém a calma. Não porque não se importe, mas porque entende algo que a maioria ignora. A verdadeira força masculina aparece quando as emoções deixam de controlar suas ações. E, curiosamente, essa tranquilidade costuma fazer com que ela volte ainda mais confusa e atraída, porque poucas coisas causam mais impacto em uma mulher do que um homem que não perde o próprio centro sob pressão. Número 2. O teste do ciúme silencioso. Vocês estão conversando normalmente e de repente ela menciona outro homem. Pode ser um colega de trabalho, um amigo, alguém que mandou mensagem ou até um ex que apareceu do nada na conversa. E embora pareça casual, muitas vezes não é. Porque aqui ela não está tentando te informar. Ela está observando sua reação. A maioria dos homens cai imediatamente na armadilha. Ficam desconfortáveis, começam a competir, fazem perguntas desnecessárias, tentam demonstrar superioridade, ou pior ainda, demonstram que foram afetados emocionalmente, e aí, sem perceber, revelam insegurança. Mas uma mulher que testa um homem sigma procura algo completamente diferente. Ela quer ver se sua calma depende de ter controle absoluto da situação. Quer descobrir se consegue alterar suas emoções usando comparação ou incerteza. Porque quando um homem perde a compostura por ciúme, automaticamente perde o mistério. E é aqui que o sigma volta a surpreender. Ele não entra em competição, não tenta impressionar, não precisa provar que é melhor do que outro homem.
Ele simplesmente escuta, observa e mantém sua energia estável. E isso a desestabiliza profundamente. Porque a maioria das mulheres está acostumada a homens que reagem impulsivamente quando sentem ameaça. Mas o Sigma entende algo que poucos compreendem. Quem realmente conhece o próprio valor não precisa lutar por atenção. E justamente essa tranquilidade silenciosa é o que acaba tornando-o impossível de substituir. Número 3. O teste da contradição. Vocês estão conversando tranquilamente e, de repente, ela começa a te contrariar. Questiona algo que você disse, desafia sua opinião, faz comentários irônicos ou tenta te provocar com pequenas críticas disfarçadas de brincadeira. E aqui acontece algo interessante. A maioria dos homens sente necessidade imediata de se defender. Começam a justificar cada palavra, tentam vencer a discussão, aumentam o tom emocional sem perceber, porque sentem que estão sendo atacados. Mas muitas vezes uma mulher não contradiz um homem porque o odeia. Ela faz isso porque quer medir sua estabilidade emocional. Quer descobrir o quão fácil é tirar você do seu centro. Quer ver se você reage como qualquer outro homem impulsivo, ou se realmente sabe controlar suas emoções sob pressão. E é aqui que o Sigma se torna diferente. O homem Sigma não precisa vencer toda discussão. Não se altera por causa de uma opinião diferente. Não transforma cada desacordo em uma batalha de ego. Ele escuta, analisa e responde com tranquilidade, porque entende algo que poucos homens compreendem. Quando alguém tenta provocar você emocionalmente, sua reação revela muito mais do que suas palavras. E, curiosamente, quanto mais calmo o Sigma permanece, mais difícil se torna para ela decifrá-lo. Porque uma mulher pode esquecer muitas coisas, mas raramente esquece um homem que mantém o controle mesmo quando tentam desafiá-lo. Número 4. O teste da validação social. Vocês estão juntos e de repente ela muda completamente quando há outras pessoas por perto. Talvez fique mais fria diante das amigas. Talvez mencione outros homens na sua frente. Ou talvez deixe de te dar atenção enquanto observa como você reage em um ambiente social. E embora pareça algo pequeno, esse teste revela muita coisa. Porque muitas mulheres querem descobrir se sua segurança depende da aprovação externa. A maioria dos homens cai no jogo imediatamente, começam a chamar mais atenção, tentam impressionar, falam mais alto, buscam demonstrar valor diante dos outros e, sem perceber, acabam buscando validação. Mas é aqui que o Sigma volta a ser diferente. O homem Sigma não muda sua personalidade para se encaixar. Não precisa se tornar o centro das atenções. Não compete para demonstrar status diante de outros homens. Permanece exatamente igual, calmo, observador, seguro de si. E isso gera um efeito psicológico muito forte. Porque uma mulher está acostumada a homens que mudam completamente quando sentem competição social. Mas o Sigma mantém a mesma energia no privado e em público. E é aí que ela entende algo. A segurança dele não depende de impressionar ninguém. Porque o verdadeiro poder de um homem Sigma aparece quando ele consegue entrar em qualquer lugar, sem precisar provar absolutamente nada. Número 5. O teste dos limites pessoais. Tudo parece tranquilo, até que ela tenta mudar pequenas coisas em você. Pode criticar uma rotina sua, dizer que você trabalha demais, questionar seu tempo, ou se incomodar porque você nem sempre está disponível quando ela quer. E é aqui que aparece um dos testes mais importantes para um homem Sigma, porque muitas mulheres observam algo muito específico. Se você é capaz de manter suas prioridades, mesmo quando existe pressão emocional. A maioria dos homens falha aqui sem perceber. Começam a abandonar hábitos,
cancelam planos importantes, negligenciam seus objetivos por medo de perder a conexão emocional e, pouco a pouco, deixam de ser o homem que originalmente chamou atenção. Mas o Sigma entende algo diferente. Ele sabe que um relacionamento saudável nunca deveria destruir seu propósito pessoal. Por isso, não abandona sua disciplina para agradar. Não deixa sua vida de lado por aprovação emocional. E também não responde com agressividade ou frieza. Ele simplesmente mantém seus limites com calma. E, curiosamente, isso costuma gerar ainda mais respeito, porque uma mulher pode se sentir atraída pela atenção, mas no fundo admira homens que não abandonam sua identidade para agradar os outros. E aqui está a revelação que poucos homens entendem. Quando um homem perde seus limites por amor, também perde grande parte do mistério e da força que o tornavam atraente. Número 6. O teste da vulnerabilidade emocional. Em algum momento, ela começa a te contar algo mais profundo. Problemas familiares, inseguranças, medos, experiências dolorosas que normalmente não compartilha com qualquer pessoa. E aqui acontece um teste que quase nenhum homem percebe, porque enquanto ela fala, não quer apenas ser ouvida, também está observando como você reage emocionalmente. A maioria dos homens comete um de dois erros: ou se mostram completamente frios e indiferentes, ou tentam desesperadamente se tornar o salvador. Começam a dar soluções rápidas, interrompem, tentam resolver tudo, ou usam a vulnerabilidade dela para se aproximar emocionalmente rápido demais. Mas o Sigma age de forma diferente. Escuta sem se desesperar. Não minimiza as emoções dela. Também não perde o controle tentando impressionar com falsas palavras profundas. Ele simplesmente transmite calma. E isso gera uma sensação extremamente rara hoje em dia. Porque muitas mulheres estão acostumadas a homens que escutam apenas para responder, mas não para realmente compreender. E aqui aparece algo interessante. Quando uma mulher sente que pode se mostrar vulnerável sem perder valor diante de um homem, ela começa a desenvolver confiança emocional. O Sigma entende que a verdadeira força masculina não está em parecer invulnerável, está em manter estabilidade emocional mesmo quando alguém abre seu mundo interior diante de você. E justamente essa tranquilidade emocional é o que faz muitas mulheres se sentirem seguras perto de um homem Sigma. Número 7. O teste da incerteza emocional. Há momentos em que uma mulher parece se aproximar muito e depois recua sem explicação. Um dia ela se mostra intensa, carinhosa, atenciosa e no seguinte age de forma mais distante, mais fria, mais difícil de entender. E é aqui que a maioria dos homens entra em uma montanha-russa emocional. Começam a ficar obcecados tentando entender o que fizeram de errado. Buscam respostas imediatas. Precisam recuperar a atenção que sentiram antes. Porque quando alguém experimenta momentos de conexão emocional, o medo de perdê-los pode fazer a pessoa perder completamente o controle. Mas muitas vezes essa incerteza não aparece por acaso, porque uma mulher quer descobrir algo muito específico. Se sua estabilidade emocional depende da maneira como ela se comporta com você. E é aqui que o Sigma volta a ser diferente. O homem Sigma não se desespera por mudanças emocionais temporárias. Não precisa se sentir validado todos os dias para manter sua tranquilidade. Não transforma cada mudança de energia em uma crise. Ele simplesmente observa padrões e mantém o controle sobre si mesmo. E isso é extremamente raro, porque a maioria das pessoas vive reagindo emocionalmente a tudo. Mas o Sigma entende uma verdade que poucos homens descobrem. Quando sua paz depende completamente de outra pessoa, você perde poder sobre a própria mente. E justamente por isso, um homem Sigma se torna tão difícil de manipular emocionalmente. Porque mesmo em meio à incerteza, continua mantendo a calma.
No final, a maioria das mulheres não testa os homens sem motivo. Elas fazem isso porque querem descobrir algo que quase nenhum homem consegue fingir por muito tempo: sua verdadeira estabilidade emocional. Porque qualquer um pode parecer seguro quando tudo vai bem. Qualquer um pode parecer forte quando recebe atenção. Qualquer um pode agir com calma quando sente controle. Mas os verdadeiros testes aparecem quando existe silêncio, distância, incerteza, contradições ou pressão emocional. E é aí que a maioria dos homens revela quem realmente é. Alguns reagem com ansiedade, outros perseguem validação. Muitos perdem completamente sua essência tentando não serem abandonados. Mas o homem Sigma age de forma diferente, não porque seja frio, não porque não sinta emoções, e muito menos porque queira jogar jogos psicológicos, mas porque entende algo que muda completamente os relacionamentos humanos. Quem não consegue controlar suas emoções acaba sendo controlado por elas. E é justamente isso que torna um Sigma tão difícil de decifrar. Porque enquanto os outros reagem impulsivamente, ele observa. Enquanto os outros buscam aprovação, ele mantém seu propósito. Enquanto os outros se desesperam para manter alguém, ele jamais abandona sua paz interior por medo de perder companhia. E, curiosamente, é isso que muitas mulheres acabam achando irresistível. Não a arrogância, não o ego, não a necessidade de dominar, mas a calma. Aquela tranquilidade silenciosa de um homem que já não precisa provar nada para conhecer o próprio valor. Porque no final, as pessoas mais difíceis de manipular sempre são aquelas que aprenderam a estar em paz consigo mesmas.